Olá, será abordada a farmacologia clínica dos fármacos antiagregantes, anticoagulantes e fibrinolíticos, este último conhecido também como o grupo dos trombolíticos. Para tanto, foram delineados alguns objetivos, os quais pretendemos cumprir ao longo desta apresentação. Bem, o primeiro deles consiste em abordar detalhadamente os mecanismos envolvidos na hemostasia primária, secundária e na fibrinólise, de modo a possibilitar uma compreensão integrada da terapia medicamentosa dos antiagregantes, anticoagulantes e fibrinolíticos, também conhecidos como trombolíticos. Além disso, temos como objetivo entender os propósitos do tratamento medicamentoso na prevenção primária e secundária dos eventos tromboembólicos no contexto das doenças cardiovasculares, a partir do entendimento da importância do equilíbrio nos processos de formação e dissolução dos coágulos. Por fim, mas não menos importante, também é o nosso propósito aqui aprender e reconhecer diferentes alvos farmacológicos e mecanismos de ação das classes de fármacos que atuam inibindo a ativação e a agregação plaquetária, a formação de trombos ou coágulos e induzindo a degradação dos trombos e seus potenciais riscos associados. Fundamentalmente, para compreendermos os mecanismos de ação acerca da farmacologia dos anticoagulantes, antiagregantes plaquetários e dos fármacos fibrinolíticos, é de fundamental importância entendermos os complexos e sofisticados sistemas fisiológicos que controlam a fluidez do sangue. O sangue, ele de fato deve permanecer líquido no interior dos vasos sanguíneos, ao mesmo tempo que a formação do coágulo para interromper a perda de sangue sempre que houver lesão vascular também é de fundamental importância. O trombo, uma vez formado, né, consiste em uma condição patológica, ou seja, quando não há uma lesão vascular que justifique, né, essa hemostasia. Então, a formação de um trombo, né, é uma condição patológica. Mas a formação do coágulo é de fundamental importância para haver interrupção do sangramento. E o coágulo, uma vez formado e cumprindo seu objetivo, ele também deve estar sujeito ao sistema de fibrinólise, de quebra do coágulo, de dissolução desse coágulo. Pois bem, então é necessário haver um equilíbrio entre a coagulação e a fibrinólise para impedir tanto o processo de trombose quanto também as hemorragias. Então, a constituição dos trombos consiste em agregados de plaquetas, fibrina, de células vermelhas, os eritrócitos, que estão presas a essa rede de fibrina, e que podem se formar, esses trombos, tanto em artérias quanto em veias. Por definição, a hemostasia consiste em uma série complexa de fenômenos biológicos que ocorrem em imediata resposta à lesão de um vaso sanguíneo, com o objetivo de deter, de parar a hemorragia, o sangramento. Então, o mecanismo hemostático, ele inclui três processos básicos e fundamentais. O primeiro deles é a hemostasia primária, seguida da coagulação, que também é chamada de hemostasia secundária, e, por fim, a fibrinólise. Bem, esses processos, em conjunto, têm a finalidade de manter a fluidez do sangue necessária, ok, dentro do compartimento intravascular, sem que haja extravasamento de sangue, né, dos vasos e sem que haja também uma obstrução desse fluxo pela presença de trombos. Então, em condições normais, os vasos sanguíneos, eles devem constituir um sistema tubular não trombogênico, capaz de desencadear por mecanismos locais os processos que inicia a coagulação e que, após a recuperação da lesão anatômica do vaso sanguíneo, esses coágulos, eles também precisam ser removidos para restabelecer a circulação local, ok? Então, a hemostasia primária é o processo inicial da coagulação, que é desencadeado pela lesão vascular. A remoção do endotélio, por qualquer mecanismo, né, lesivo que comprometa a integridade do vaso sanguíneo, expõe, não é, fatores que estão subendoteliais, né, expõe esse sangue ao contato do colágeno, né, e que está nessa região subendotelial. O que, por si só, essa exposição do colágeno que está subendotelial, por si só, ela promove a adesão das plaquetas na presença do fator de von Willebrand, que é o fator 8 da coagulação.
Quando isso ocorre, as plaquetas tornam-se ativadas e liberam o conteúdo dos grânulos citoplasmáticos. Entre outras substâncias, estes grânulos contêm adenosina difosfato, ADP, a serotonina e o tromboxano A2. O ADP, a adenosina difosfato, é a responsável pela ativação de outras plaquetas e pela modificação de sua forma, que passa de discoide para uma forma mais esférica, com o aparecimento de projeções de pseudópodes, que favorece a agregação plaquetária. Então, essa é a função do ADP, da adenosina difosfato. Estas plaquetas ativadas, elas vão se agregar umas às outras, formando o que a gente chama de tampão plaquetário, que fornecerá a superfície adequada para o processo de coagulação do sangue, produzindo assim um coágulo resistente de fibrina, que vai envolver esse tampão plaquetário. Então, a hemostasia consiste na interrupção da perda de sangue a partir de um vaso lesado. Num primeiro momento, ocorre a ativação plaquetária, que aderem às macromoléculas que foram expostas quando o vaso sanguíneo foi lesado. Por essas macromoléculas, fatores de coagulação que estavam embaixo no endotélio, ocorre a ativação dessas plaquetas. Assim, as plaquetas ativadas se agregam para formar o tampão plaquetário e essa hemostasia primária, além do tampão plaquetário, também consiste no processo de vasoconstricção, ok? Para reduzir essa perda sanguínea. Por outro lado, a hemostasia secundária, né, ela se inicia logo após, né, a formação desse tampão plaquetário consolidado. O que acontece é que a coagulação sanguínea consiste na conversão de uma proteína que está solúvel no plasma, que é o fibrinogênio, em um polímero que passará a ser insolúvel, que formará uma rede que envolverá, né, esse tampão plaquetário, que é a fibrina, ok? Formada a partir do fibrinogênio, por ação de uma enzima chamada trombina, que converte o fibrinogênio em fibrina. A fibrina forma uma rede de fibras elásticas que consolida o tampão plaquetário e transforma esse tampão em um tampão hemostático, mais firme, ok? Bem, conhecer os fatores da coagulação é, sem dúvida, de essencial importância para se entender os mecanismos de ação dos fármacos anticoagulantes, antiagregantes e dos fármacos que induzem a fibrinólise. Os fatores da coagulação, na sua grande maioria, eles são sintetizados, produzidos no fígado. Então, o fígado tem um papel importantíssimo na síntese de vários fatores da coagulação. Alguns desses fatores eles vão atuar apenas na via intrínseca, outros vão atuar apenas na via extrínseca, e alguns fatores vão atuar tanto na via intrínseca quanto na via extrínseca. Nesse sentido, temos aqui, certo? Alguns fatores, como o fator 1, que é o fibrinogênio, que faz parte da via comum da coagulação, ok? O fator 1A, que é a fibrina, que é o fator 1 ativado, também participa da via comum. O fator 2 é a protrombina, que é dependente de vitamina K, participa da via comum da coagulação. O fator 2A é a protrombina ativada em trombina. O fator 2 ativado, portanto, é a trombina que participa da via comum da coagulação. O fator 3 corresponde ao fator tecidual, conhecido como tromboplastina tecidual. Participa, portanto, da via extrínseca da coagulação. O fator 4 é o cálcio, né, que é um fator importante da via intrínseca e extrínseca da coagulação. O fator 5 corresponde à proacelerina, que é dependente de vitamina K e participa da via comum da coagulação. O fator 7 corresponde à proconvertina, que faz parte da via extrínseca da coagulação. Aqui cabe destacar que a via extrínseca inclui elementos do sangue e aqueles que também não são encontrados com frequência no espaço intravascular. Então, a via, por outro lado, intrínseca, inicia-se com componentes que estão dentro do compartimento intravascular. Então, enquanto que a via extrínseca, ela se inicia com elementos que estão fundamentalmente presentes fora do compartimento vascular, certo? Enquanto que a via intrínseca inicia-se com componentes que estão dentro do compartimento intravascular. Por isso que a gente distingue via extrínseca da via intrínseca, mas ambas, né, visam convergir para uma via comum da coagulação, ok?
Também temos o fator 8 da coagulação, corresponde ao fator von Willebrand ou fator anti-hemofílico A, faz parte da via intrínseca da coagulação. O fator 9 corresponde ao fator anti-hemofílico B, faz parte da via intrínseca da coagulação. Também temos o fator 10 da coagulação, que ele também é dependente da vitamina K, e o fator 10 é muito importante porque ele inicia a via comum da coagulação, ok? Tanto a via extrínseca quanto a via intrínseca convergem para a ativação do fator 10 da coagulação, que é o fator que inicia a via comum. O fator 11 é o precursor da tromboplastina plasmática, faz parte da via intrínseca da coagulação. O fator 12 também faz parte da via intrínseca da coagulação. E o fator 13 é o fator estabilizador de fibrina, certo? Que integra a via comum da coagulação. Interessantemente, é de enorme importância destacarmos como que funcionam os mecanismos envolvidos na adesão e agregação plaquetária, que faz parte da hemostasia primária, conforme descrevi a princípio. Nesse sentido, a formação, né, desse tampão plaquetário, que corresponde à hemostasia primária, está aqui ilustrada nesta imagem, em que você tem os receptores de membrana das plaquetas, que inclui o receptor de glicoproteína, ok? Na superfície da plaqueta há 2 receptores de glicoproteína. O receptor GP1A, que se liga ao colágeno que foi exposto após a lesão endotelial. Esse colágeno estava aqui no espaço subendotelial, foi exposto e se ligou essa glicoproteína 1A a esse receptor. Também temos o receptor GP1B, que se liga ao fator de von Willebrand, também exposto quando o vaso sanguíneo é então lesado. Além disso, temos um receptor de glicoproteína 2B3A, que se liga quando você tem a ativação das plaquetas, vai se ligar ao fibrinogênio. Então, além desses, temos receptores PAR1, ok? E os receptores PAR4 das plaquetas, que respondem também à trombina. Então, a trombina também ativa as plaquetas a nível de receptores PAR1 e PAR4 na superfície das plaquetas. Lembrando que a trombina corresponde ao fator 2A, ativado da coagulação. Também temos os receptores P2Y1 e o receptor P2Y12. Esses receptores são importantes porque são os receptores para adenosina difosfato, o ADP, que é um importante fator que ativa as plaquetas. É um fator, né, que é importante para a mudança da conformação das plaquetas e agregação plaquetária. Então, os receptores da adenosina difosfato, o P2Y e o P2Y12, são importantes alvos farmacológicos de algumas classes de antiagregantes plaquetários. Quando as plaquetas elas são estimuladas com a trombina e com o ADP, adenosina difosfato, haverá ativação da ligação das plaquetas ao fibrinogênio e ativação da ciclooxigenase 1, a isoforma COX-1, que é a principal fonte do tromboxano A2, que vai promover a liberação desse tromboxano A2, que é o principal produto da COX-1, dessa isoforma, da ciclooxigenase, envolvido na ativação plaquetária. Nesse sentido, o tromboxano A2, né, ele é liberado diante desse estímulo, ok? E, em suma, as substâncias de ligação liberadas pelas plaquetas no processo de degranulação inclui o difosfato da adenosina, o ADP, como já dito, o tromboxano A2, também liberado pelas plaquetas nesse momento da hemostasia primária, e a serotonina. Além disso, temos a prostaciclina PGI2, que é sintetizada pelas células endoteliais e tem o papel de inibir a agregação plaquetária, estabelecendo assim uma homeostase e um equilíbrio, ok? Bem, aqui também revisando o mesmo esquema, envolvendo e ilustrando o processo de adesão e agregação plaquetária, ok? Aqui estão descritos os receptores do qual falei, o PAR1, o PAR4, que são receptores da superfície das plaquetas para ativação pela trombina, que é o fator 2A ativado, ok? Que vai ativar a isoforma COX-1 para que as plaquetas possam produzir e liberar o tromboxano A2, que é um fator ativador das plaquetas para induzir a agregação plaquetária, ok?
Aqui estão os receptores GP2B3A, que são os receptores para o fibrinogênio na superfície das plaquetas. E, além disso, temos o PGI2, a prostacyclina PGI2, sendo produzida pelo endotélio para atenuar o efeito da agregação plaquetária do tromboxano A2. Os receptores G1B e G1A2A, que são receptores para o colágeno e para o fator von Willebrand, ok? Conforme está ilustrado, de modo que a exposição do colágeno desse fator abaixo do endotélio vascular tem um papel importante na ativação da agregação plaquetária que corresponde à hemostasia primária. Essencialmente, é de suma importância relembrarmos a cascata da coagulação. Relembrarmos aqui a via intrínseca, extrínseca e via comum é de essencial importância para entendermos os alvos farmacológicos dos fármacos que atuam como antiagregantes plaquetários, anticoagulantes e fibrinolíticos. O sangue, de fato, ele coagula fisiologicamente em decorrência da transformação do fibrinogênio solúvel, que está no sangue, em fibrina insolúvel. Ou seja, em decorrência da ativação do fator 1, o fibrinogênio, em fator 1A, que é a fibrina, ok? Bem, essa reação ela ocorrerá em função da ação da trombina, que converterá o fibrinogênio em fibrina, ativando assim o fator 1 da coagulação. Diversas proteínas circulantes interagem em uma série de reações em cascata, são reações proteolíticas limitadas, né, em uma reação em cascata, uma em sequência da outra. Em cada etapa, um zigmogênio, ok? Ou seja, uma proteína que estava antes inativada, que é um fator da coagulação, sofre uma proteólise e vai se transformar numa protease ativa. Por exemplo, o fator 7 é convertido em fator 7A ativado, por exemplo, aqui na via extrínseca. E esse fator 7A ativado vai ativar outra protease para que ela assuma, certo, uma conformação ativa, dando assim sequência à cascata da coagulação. Então, basicamente, essa é a lógica. Cada fator da coagulação, na forma de protease ativa, tem o papel justamente de ativar o fator seguinte da coagulação, sempre em uma sequência, culminando na formação de trombina, que é o fator 2A ativado, e é a trombina que, em última instância, vai converter o fibrinogênio em fibrina, ativando assim o fator 1 da coagulação. O propósito da hemostasia secundária é a formação do coágulo de fibrina. Para tanto, a trombina desempenha uma função central na hemostasia secundária e exerce inúmeras funções. Lembrando que a trombina também tem um papel importante na hemostasia primária, reforçando assim a ativação plaquetária. Voltando aqui para a hemostasia secundária, que é o processo de coagulação, a trombina, ela cliva, ela quebra proteoliticamente pequenos peptídeos do fibrinogênio, possibilitando assim a polimerização do fibrinogênio e a formação de um coágulo de fibrina. No entanto, como se inicia a cascata da coagulação? Primeiro, será abordada a iniciação da coagulação pela via extrínseca, que consiste na formação de um complexo que envolve a ligação do fator tecidual mais o fator 7A ativado. Então, a via extrínseca também é conhecida como a via do fator tecidual. Lembrando que o fator tecidual é o fator 3. Na maioria das circunstâncias, o principal iniciador da coagulação sanguínea é a via do fator tecidual, que está ligado ao fator 7A ativado, que por sua vez vai culminar na ativação do fator 10 em fator 10A ativado, convergindo assim para a via comum da coagulação. Bem, então como começa a via extrínseca da coagulação? Ocorre uma lesão endotelial com exposição do fator tecidual, fator 3, e esse fator 3 ele vai ser exposto para o sangue, e isso vai determinar a ligação e a ativação desse fator 7 em fator 7A ativado,
e desse modo inicia-se a coagulação através da via extrínseca. A pequena quantidade de fator 7 circulante no plasma se liga ao fator tecidual que foi exposto com a lesão endotelial e então é ativado. O complexo fator tecidual mais o fator 7 ativado e na presença de cálcio, então irá ativar o fator 10 da via comum, de modo a fazer com que esse fator 10 se transforme em fator 10A. Além disso, é importante destacar que a via extrínseca também ativa indiretamente essa via intrínseca por meio da ativação do fator 9. Então, esse é um detalhe importante. Então, o fator 7 ativado mais o fator tecidual, na presença do cálcio, ativa tanto a via comum da coagulação, convertendo o fator 10 em fator 10A ativado, como também ativa o fator 9 da via intrínseca. O fator 10A ativado, juntamente com o fator 5A ativado, forma um complexo protrombinase que tem o papel de converter a protrombina, que é o fator 2, em trombina, que é o fator 2 ativado. Por sua vez, a trombina ativa os fatores da coagulação 5, 8 e 9, de modo a amplificar a produção de mais trombina. Então, após a ativação do fator 10, haverá amplificação da síntese de trombina, que é feita por meio dos fatores, principalmente 8 e 9 da via intrínseca. Isso explica por que pacientes com deficiência nos fatores 8, que é caracterizado como hemofilia do tipo A, e fator 9, como hemofilia B, apresentam graves distúrbios hemorrágicos. Um detalhe importante é que a ativação do fator 10A é regulada pelo inibidor da via do fator tecidual. Por outro lado, a via intrínseca é desencadeada quando o fator 12, a pré-calicreína e o cininogênio de alto peso molecular interagem de modo a ativar o fator 12 e fator 12A. Quando o vaso é lesado, haverá exposição às cargas negativas do vaso sanguíneo. Isso é chamado de fase de contato, ou seja, ocorre uma ativação por contato da pré-calicreína, em que haverá a formação de calicreína de alto peso molecular, e essa calicreína de alto peso molecular também ativa o fator 12 em fator 12A, e, por sua vez, o fator 12A ativado converte mais pré-calicreína, produzindo mais calicreína de alto peso molecular, mas também o fator 12, em continuidade, a via intrínseca, tem o papel de ativar o fator 11 em fator 11 ativado, e, por sua vez, esse fator 11 ativado vai ativar o fator 9 em fator 9 ativado, e o fator 9 ativa, por sua vez, o fator 10, chegando assim à via comum da coagulação. Então, o fator 9 ativado ativa o fator 10 em uma reação que é acelerada pelo fator 8 ativado, mais fosfolipídios aniônicos e pelo cálcio. Então, fosfolipídios aniônicos, o cálcio, mais o fator 8, né, junto com o fator 9, vai, por sua vez, ativar o fator 10 e fator 10A, chegando assim à via comum da coagulação. A produção de maior quantidade de trombina depende muito do fator 9 ativado, porque ele ativa o fator 10 de forma mais eficiente do que o complexo fator tecidual mais fator 7 ativado, da via extrínseca. Por isso, o sangramento que ocorre nos hemofílicos deficientes do fator 9 ou do fator 8 destaca, assim, uma grande importância desses fatores na geração da trombina. Por sua vez, observa-se que o objetivo principal é chegar a essa via comum, em que você tem a ativação do fator 10 e fator 10A ativado, e o fator 10A ativado, na presença do fator 5 ativado, converte a protrombina em trombina, que é o fator 2 ativado, e o fator 2 ativado, que é a trombina, converte fibrinogênio em fibrina, que é o fator 1 ativado. Além disso, também temos a fibrinólise, que também é uma parte fundamental da hemostasia. Então, o sistema fibrinolítico tem o papel de dissolver a fibrina intravascular por meio da ação de uma protease específica de fibrina, que é a plasmina. Então, a plasmina, ela remodela o trombo e limita a extensão desse trombo e dissolve o coágulo justamente pela digestão proteolítica da fibrina.
Então, quem digere, quem destrói, quem degrada a fibrina é a plasmina. A forma precursora da plasmina circula em uma forma inativa, que é o plasminogênio. Uma forma inativa, certo? Da plasmina, ou seja, o seu precursor. Em resposta à lesão, as células endoteliais sintetizam e liberam o fator ativador do plasminogênio tecidual, que é o TPA. Então, o ativador do plasminogênio tecidual, o TPA, produzido pelas células endoteliais, tem o papel de converter o plasminogênio em plasmina. Então, a ativação do plasminogênio deve ocorrer em resposta à formação de coágulos, para manter o quê? A hemostasia de forma adequada. E por isso, a semelhança da cascata de coagulação, também existem reguladores negativos da fibrinólise. As células endoteliais, por exemplo, sintetizam e liberam o ativador do plasminogênio, que inibe o plasminogênio tecidual. Além disso, a alfa-2 antiplasmina circula no sangue em altas concentrações e, em condições fisiológicas, inativa com rapidez qualquer plasmina que não esteja ligada a um coágulo que tenha sido formado. Fisiologicamente, a plasmina só deve ser ativada se tiver a formação de coágulo. Nesse sentido, a regulação do sistema fibrinolítico é útil do ponto de vista terapêutico. O aumento da fibrinólise constitui uma terapia efetiva para tratar doença trombótica. E o ativador do plasminogênio tecidual, a urocinase e a estreptocinase, também tem um papel importante na ativação do sistema fibrinolítico, mantendo assim também uma homeostase na ativação dessa etapa de fibrinólise do coágulo. Então, quando trombos obstruem artérias e veias, são administradas doses terapêuticas de ativadores de plasminogênio para degradar a fibrina e restaurar o fluxo sanguíneo. Então, a plasmina degrada o fibrinogênio em produtos de degradação do fibrinogênio e também a plasmina tem o papel de degradar o coágulo de fibrina em produtos de degradação do fibrinogênio e de dímeros, ok? É importante destacar que a plasmina é uma protease relativamente inespecífica, pois ela não digere apenas a fibrina, ela também degrada outras proteínas plasmáticas, incluindo vários fatores da coagulação. Degrada fibrinogênio, fator 5, fator 8. Então, a redução dos níveis desses fatores da coagulação, pelo excesso de ativação da plasmina, pode prejudicar a capacidade da trombina de manter a hemostasia, o que pode contribuir para sangramentos. Dessa forma, os fármacos fibrinolíticos podem ser tóxicos, produzindo a hemorragia como seu principal efeito colateral. Então, também é necessário ter um equilíbrio da ativação da plasmina nesse sistema. Fisiologicamente, temos os anticoagulantes endógenos. Nesse sentido, é importante ressaltar que não ocorre a ativação das plaquetas, nem haverá coagulação dos vasos sanguíneos, cuja integridade ainda tenha sido preservada. Sem uma lesão endotelial, não tem como você induzir uma cascata da coagulação, principalmente porque se sabe que a trombose é evitada por vários mecanismos fisiológicos reguladores que têm um papel anticoagulante. Mecanismos de ação, por exemplo, do óxido nítrico, têm diversas funções a se destacar no nosso organismo, sendo uma delas a inibição da adesão e ativação, bem como inibição da agregação e do recrutamento plaquetário. Tanto o óxido nítrico derivado do endotélio tem esse papel, como também a prostaciclina, PGI2. E, do ponto de vista do seu efeito, o óxido nítrico nas plaquetas atua de forma dependente do GMP cíclico. E como o óxido nítrico, via GMP cíclico, tem um mecanismo anticoagulante ou antiagregante plaquetário, para ser mais preciso. O óxido nítrico, via GMP cíclico, reduz o nível de cálcio citoplasmático, bloqueia o receptor tromboxano A2, faz uma modulação da expressão das P-selectinas, responsáveis pela adesão plaquetária, faz uma modulação da ligação do fibrinogênio via receptor GP2B3A. Também há o papel da prostaciclina PGI2, produzido pelas células endoteliais vasculares, assim como o óxido nítrico também é produzido pelas células endoteliais. E a atividade da isoforma COX-2 endotelial tem um papel importante na síntese da prostaciclina PGI2, que antagoniza os efeitos do tromboxano A2. A PGI2 induz vasodilatação e inibe a agregação plaquetária. Além disso, temos os proteoglicanos de sulfato de heparan, que são sintetizados pelas células endoteliais e que potencializam a atividade da antitrombina cerca de 1000 vezes. E a antitrombina tem um papel extremamente relevante. Também temos os proteoglicanos do sulfato de heparan, que são sintetizados pelas células endoteliais e potencializam a atividade da antitrombina cerca de 1000 vezes. Bem como é fundamental destacar o papel da antitrombina, que é um alvo farmacológico importante da
heparina e dos seus derivados. A antitrombina ela é uma proteína plasmática que inibe os fatores da coagulação das vias intrínsecas e da via comum da coagulação. Portanto, a antitrombina é um alvo farmacológico muito importante da ação da heparina e dos seus derivados. A proteína C também tem um papel importante como anticoagulante endógeno, porque ela degrada fatores como 5A e 7A da coagulação. Nesse momento, iremos abordar os anticoagulantes parenterais. Nesse grupo, temos os inibidores indiretos da trombina e os inibidores diretos da trombina, cujos nomes são bastante sugestivos em relação ao seu próprio mecanismo de ação. Os inibidores indiretos da trombina são assim denominados por seu efeito antitrombótico, que é exercido por meio de sua interação com uma proteína distinta da trombina, que é justamente aquela proteína que tem um papel fundamental no seu efeito anticoagulante, que é a antitrombina. Lembrando que a antitrombina é uma molécula endógena, ok? Então, os inibidores indiretos da trombina potencializam, aumentam a atividade da antitrombina. Pertence a essa classe dos inibidores indiretos da trombina os anticoagulantes derivados da heparina, tais quais a heparina não fracionada, heparina de alto peso molecular, heparina de baixo peso molecular e o pentasacarídeo sintético fondaparinux. Interessantemente, a heparina é naturalmente encontrada nos grânulos secretórios dos mastócitos. Trata-se de um mucopolissacarídeo que se liga às superfícies das células endoteliais. A atividade anticoagulante da heparina depende de um anticoagulante endógeno, que é a antitrombina, conhecida como AT. Lembre-se de que a antitrombina inibe os fatores da coagulação ativados, especialmente inibe a trombina 2A e os fatores 9A e 10A. Na ausência de heparina, a atividade inibitória da antitrombina é muito lenta. Uma vez na presença de heparina, essa reação da antitrombina é potencializada em até 1000 vezes. A heparina, portanto, ela se liga à antitrombina e induz uma mudança conformacional da antitrombina, de modo a fazer com que o local reativo da antitrombina seja mais acessível para a inibição dos fatores de coagulação proteases-alvo. Então, a atividade anticoagulante da heparina depende justamente desse anticoagulante, que é a antitrombina, e ela atua como um cofator para essa reação antitrombina-protease, alterando a conformação da antitrombina para torná-la mais ativa para degradar os fatores da coagulação. Dessa forma, a heparina ela atua como esse cofator sem que a heparina ela seja consumida, pois continua intacta para se ligar a outras moléculas de antitrombina. É importante destacar que a heparina não fracionada ela tem um papel, né, de aumentar a degradação do fator 10A e da trombina. Então, a heparina não fracionada tanto aumenta a atividade da antitrombina para degradar o fator 10A, como também para degradar a trombina. A heparina não fracionada, por segurança, ela requer a monitorização bastante rigorosa do tempo de tromboplastina parcial ativado, TTPA ou TTP. Por outro lado, a heparina de alto peso molecular induz a antitrombina para a degradação do fator 10A, né, que é esse fator que inicia a via comum da coagulação, e também para a degradação da trombina, da mesma forma que a heparina não fracionada. E a heparina de baixo peso molecular, ela induz a atividade da antitrombina para aumentar mais seletivamente a degradação do fator 10A. Isso porque a heparina de baixo peso molecular, ela tem um tamanho pequeno demais para ser capaz de unir a antitrombina à trombina. Então, a heparina de baixo peso molecular, ela atua de modo a induzir a atividade da antitrombina para degradar seletivamente o fator 10A. Interessantemente, o fondaparinux, que é um pentasacarídeo sintético, ele se liga com alta afinidade à antitrombina e tem atividade específica, porque ele acelera apenas a atividade de degradação da antitrombina para inibição do fator 10A. Porque, assim como a heparina de baixo peso molecular, o fondaparinux, ele também tem um tamanho pequeno demais para ser capaz de ligar a antitrombina à trombina. O fondaparinux, interessantemente, ele é administrado por via subcutânea, sua eliminação é por via urinária e, portanto, o fondaparinux é contraindicado em pacientes com insuficiência renal. Assim como os demais anticoagulantes,
O principal efeito adverso da heparina é o sangramento. A incidência de sangramento é ligeiramente menor em pacientes tratados com heparina de baixo peso molecular, já que esta inibe apenas a degradação do fator 10A. O efeito da heparina desaparece em poucas horas após a suspensão do fármaco. E a toxicidade com o uso de heparina, que culmina em hemorragias, que podem ser potencialmente fatais, devem ser revertidas com a infusão de um antídoto por via intravenosa. O antídoto da heparina é o sulfato de protamina. A protamina ela tem uma carga positiva e se liga firmemente à heparina, que tem carga negativa. Portanto, neutraliza o efeito da heparina, desse anticoagulante, formando um par iônico. Porém, a protamina não tem efeito sobre a atividade do Fondaparinux, que não tem um antídoto específico para ele. A heparina ela pode também induzir trombocitopenia, ou seja, uma contagem plaquetária menor que 150.000 plaquetas por ml. E a heparina também está contraindicada em pacientes com trombocitopenia induzida pela própria heparina, hipersensibilidade ao fármaco, hemofilia, púrpura, hipertensão grave, hemorragia intracraniana, endocardite infecciosa, lesões ulcerativas do trato gastrointestinal, ameaças de aborto, doença hepática ou renal avançado. Todas essas são contraindicações ao uso da heparina. E como dito, é essencial a monitorização, certo? Pelo tempo de tromboplastina parcial ativado, TTPA e TTP, nos pacientes em uso de heparina, principalmente heparina não fracionada. Agora iremos abordar os inibidores diretos da trombina, que também são parenterais. Como o próprio nome nos diz, esses fármacos exercem seu efeito anticoagulante por meio de uma ligação direta ao sítio ativo da trombina, inibindo assim seus efeitos subsequentes. Isso contrasta, isso diferencia dos efeitos dos inibidores indiretos da trombina, como a heparina e seus derivados, já que a heparina e seus derivados atuam por meio da ativação da antitrombina. Esses não, esses são inibidores diretos da trombina. Bem, temos a iridina e a bivalirudina, que são moléculas grandes e têm um efeito bivalente, pois são inibidores diretos da trombina que se ligam ao sítio catalítico, ou seja, ao sítio ativo da trombina, bem como a um sítio de reconhecimento de substrato. E também temos a argatobana e melagatrana, que são pequenas moléculas que se ligam apenas ao sítio ativo da trombina. Bem, a iridina é um inibidor específico e também irreversível da trombina, obtido da saliva de sanguessugas, que por um tempo esteve também disponível na forma recombinante, como a lepirudina, que é a forma recombinante da iridina, e sua ação não depende da antitrombina, e ela pode alcançar e inativar a trombina ligada, a fibrina nos trombos. A descoberta da iridina foi feita em sanguessugas que já sabia da presença dessas substâncias anticoagulantes, inibidores diretos da trombina, presentes nas glândulas salivares das sanguessugas utilizadas para fins medicinais. A luperidina, essa forma recombinante da iridina, deve ser administrada por via intravenosa e deve ser monitorada também com base no TTPA. A bivalirudina é um outro inibidor direto da trombina. Bivalente, assim como a iridina, é administrada por via intravenosa, com rápido início e término de ação. A meia-vida da bivalirudina em pacientes com a função renal normal é de cerca de 25 minutos. Também temos a argatrobana. A argatrobana é uma inibidora direta da trombina, também apresenta uma meia-vida curta, é administrada na forma de infusão intravenosa, de forma contínua e monitorada pelo tempo de tromboplastina parcial ativada, que é um exame importante para avaliar a coagulação do sangue. Pacientes tratados com argatrobana apresentam elevação do INR. O que é o INR? É a relação entre o tempo de protrombina do paciente e o valor padrão do tempo de protrombina, e reflete justamente o tempo necessário para o sangue coagular relativamente a um valor médio. Quando está alargado, está demorando mais para a coagulação acontecer. Ok? É importante destacar que a argatrobana é metabolizada pelas cipes hepáticas excretadas na bile, por isso é necessário efetuar uma redução da dose em pacientes que têm insuficiência hepática. Um outro inibidor direto da trombina, e que este, diferentemente dos demais, é administrado por via oral e consiste no primeiro e mais novo anticoagulante oral e inibidor direto da trombina, é o mesilato de etaxilato de dabigatrana. Esse é um profármaco que é convertido, é transformado em dabigatrana, que é a forma ativa deste anticoagulante inibidor direto da trombina, administrado por via oral. Bem, então, os inibidores diretos da trombina, orais,
eles apresentam vantagens importantes em relação à farmacocinética e à biodisponibilidade, que são mais previsíveis do que aqueles administrados por via parenterais. Possibilitam, assim, o uso de doses fixas e respostas anticoagulantes também previsíveis, tornando, assim, desnecessária a monitorização rotineira da coagulação. Então, com o uso da dabigatrana, não é necessário monitorar o TTPA. É importante destacar que a dabigatrana, que é o fármaco ativo, é um substrato da glicoproteína P, que é uma bomba de efluxo presente nos enterócitos, e a principal toxicidade da dabigatrana, assim como para qualquer anticoagulante, consiste no sangramento. Atualmente não há antídoto para tratar dose excessiva de dabigatrana. Agora iremos abordar os anticoagulantes orais, como a varfarina e os inibidores do fator 10A, que é o fator que inicia a via comum da coagulação. A varfarina ela é um anticoagulante cumarínico. Sem dúvidas, é um dos fármacos mais prescritos. O mecanismo de ação da varfarina consiste em antagonizar a vitamina K, que é um importante fator da coagulação. E como ela faz isso? Ela vai inibir redutases envolvidas na síntese de hidroquinona, que é a forma reduzida e ativa da vitamina K, a partir do epóxido, particularmente inibindo a enzima epóxido redutase. Dessa forma, a varfarina ela vai inibir um processo de gama-carboxilação dos resíduos de ácido glutâmico dos fatores de coagulação que são dependentes de vitamina K, o que vai impedir a transformação da epóxido vitamina K, que é a forma inativa, em hidroquinona, que é a forma K ativa, ou seja, reduzida, impedindo assim, sem a vitamina K ativa, né, a ativação dos fatores 2, 7, 9 e 10. Porque os fatores 2, 7, 9 e 10 são fatores cuja ativação depende da vitamina K na sua forma ativa, que é a hidroquinona. Portanto, a varfarina interfere na via extrínseca, intrínseca e também a via comum. Existe uma demora de 8 a 12 horas para o início do efeito da varfarina. O efeito anticoagulante resulta de um equilíbrio entre a síntese parcialmente inibida e a degradação inalterada dos 4 fatores da coagulação que são dependentes da vitamina K, que não está disponível na sua forma ativada, porque a varfarina está inibindo. A meia-vida de eliminação da varfarina varia de 25 a 60 horas, e a meia-vida dela chega a 40 horas. Em relação à toxicidade, a varfarina atravessa facilmente a placenta e pode causar distúrbios hemorrágicos no feto. O fármaco pode causar má formação congênita nos ossos, por esses motivos a varfarina é contraindicada durante a gravidez. O sangramento é a principal toxicidade da varfarina. O risco de sangramento aumenta com a intensidade e a duração da terapia anticoagulante e a reversão do efeito da varfarina quando administrada em doses excessivas pode ser feita com a interrupção do fármaco, com a administração de vitamina K, a fitonadriona, por via oral ou parenteral. Além disso, pode-se usar plasma fresco, congelado, concentrados protrombínicos e fator 7 ativado. Neste momento, iremos abordar os inibidores diretos do fator 10A da coagulação. Os inibidores orais do fator 10A, incluindo a rivaroxabana, a apixabana e a endoxabana, representam uma nova classe de agentes anticoagulantes orais que não necessita de nenhuma monitorização. Essa é uma classe de fármacos que está tendo um grande impacto na farmacoterapia antitrombótica. A rivaroxabana e a apixabana, bem como a edoxabana, inibem o fator 10A, que é o fator que inicia a via comum da coagulação. São administrados em doses fixas e não necessitam de monitorização, apresentam um rápido início de ação e meias-vidas curtas, né, mais curtas do que a varfarina. A rivaroxabana tem 80% de biodisponibilidade por via oral e início de ação alcançado em cerca de 2 a 4 horas. Liga-se amplamente às proteínas plasmáticas e um detalhe importante é que a rivaroxabana é um substrato da CYP3A4 e também se liga a essa CYP inibindo, né? Assim como inibe a glicoproteína P, a bomba de efluxo. Cerca de 1/3 da rivaroxabana é excretado de forma inalterada na urina e nas fezes, mas o restante desse fármaco sofre metabolização hepática. A meia-vida desse anticoagulante varia de 5 a 9 horas e aumenta com o avançar da idade. A rivaroxabana é comumente utilizada na prevenção do acidente vascular encefálico, no acidente vascular embólico em pacientes com fibrilação atrial sem doença cardíaca valvar e para a prevenção de tromboembolismo venoso após cirurgia de quadril ou de joelho, para a prevenção da doença tromboembólica venosa
também a indicação desse inibidor direto do fator 10A, rivaroxabana. A apixabana tem uma biodisponibilidade menor do que a rivaroxabana, ou seja, a apixabana tem uma biodisponibilidade oral de cerca de 50%, e além disso, sua absorção é prolongada, resultando em uma meia-vida de cerca de 12 horas. Semelhante à rivaroxabana, a apixabana também inibe a CYP3A4 e a glicoproteína P. Pacientes com insuficiência renal ou hepática terão efeito anticoagulante prolongado, porque essas são as vias de eliminação da apixabana. A edoxabana, comentado logo no começo, né, assim como a rivaroxabana e a apixabana, a edoxabana é um inibidor do fator 10A, mas ainda está em desenvolvimento clínico, mas os ensaios demonstraram benefícios terapêuticos satisfatórios comparados à varfarina, inclusive. Agora iremos abordar os agentes fibrinolíticos. Os agentes fibrinolíticos, como o próprio nome sugere, são aqueles que induzem a fibrinólise, importantíssima na hemostasia. Os agentes fibrinolíticos lisam, quebram com rapidez os trombos ao catalisar a formação da serina protease, que é a plasmina, né, a partir do seu sigmogênio precursor, que é o plasminogênio. Esses fármacos possuem uma atividade lítica intensa quando administrados por via intravenosa. Dessa forma, por conseguinte, ocorre uma degradação dos trombos hemostáticos protetores, como também dos trombos que têm, né, um papel patológico importante. Então, os fármacos que são agentes fibrinolíticos degradam trombos hemostáticos protetores, bem como os tromboêmbolos, que são alvos da terapia. Para entendermos os mecanismos fibrinolíticos, precisamos entender como que ocorre fisiologicamente a fibrinólise. Então, precisamos resgatar o conhecimento inicialmente apresentado a vocês sobre o mecanismo da fibrinólise, que tem como papel principal aqui a ação da plasmina. A plasmina, se ela fosse administrada, por exemplo, por via intravenosa, para fazer a fibrinólise de trombos, a própria plasmina, por exemplo, ela seria rapidamente degradada. Por quê? Porque nós temos no plasma inibidores de ocorrência natural, que são antiplasminas, que impedem os efeitos da plasmina. Então, a plasmina, se ela fosse utilizada, né, do ponto de vista farmacológico, como fibrinolítico, por via intravenosa, por exemplo, né, como, de um modo geral, é a indicação da via de administração dos fármacos fibrinolíticos, a plasmina não teria, né, essa indicação porque ela seria rapidamente degradada. Também temos a estreptocinase, que é uma proteína, mas não é... Também temos a estreptocinase, que é uma proteína, mas ela não é uma enzima. Ela tem o papel de se combinar com o proativador plasminogênio, e é uma proteína, certo? Que, de um modo geral, ela se combina a esse proativador plasminogênio e ativa a plasmina. Atualmente, com o desenvolvimento de agentes fibrinolíticos mais novos, a estreptocinina ela não tem sido utilizada, ok? Também temos a urocinase, que é uma enzima humana sintetizada pelos rins, que tem o papel de converter diretamente o plasminogênio em plasmina ativa. E, por fim, temos o principal mecanismo de ação, né, que corresponde a uma classe de fármacos fibrinolíticos amplamente utilizados na clínica para a dissolução de trombos, que é o ativador do plasminogênio tecidual TPA, que ativa o plasminogênio, sobretudo ligado à fibrina, o que faz com que a fibrinólise seja direcionada aos trombos que estão formados. Então, o ativador do plasminogênio tecidual, conhecido como TPA, é uma serina protease que ativa o plasminogênio, sobretudo aquele plasminogênio que está ligado à fibrina do coágulo. Então, teoricamente, faz com que a fibrinólise ela seja mais direcionada apenas aqueles trombos que estão formados, evitando uma ativação generalizada dessa atividade fibrinolítica. Temos os ativadores de plasminogênio teciduais humanos recombinantes, como o alteplase, reteplase, tenecteplase, que são utilizados amplamente como fármacos fibrinolíticos. E nesse sentido, por exemplo, você tem fármacos que mimetizam a atividade desse ativador do plasminogênio tecidual e que, nesse sentido, são efetivos para tratar eventos tromboembólicos, para a dissolução de trombos, coágulos. Desse modo, é importante salientarmos, né, a importância desses fármacos fibrinolíticos ativadores do plasminogênio tecidual. Do ponto de vista da toxicidade, a gente destaca que a terapia trombolítica ela pode ter como efeito adverso, né, hemorragia, que é decorrente, sobretudo,
de dois principais fatores que poderiam levar à toxicidade com o uso de fármacos fibrinolíticos. O primeiro deles é a lise da fibrina em tampões hemostáticos nos locais de lesão vascular. E o segundo é o estado lítico sistêmico oriundo da formação sistêmica de plasmina, produzindo assim uma fibrinogenólise e destruição de fatores da coagulação, especialmente fator 5 e 8. Então, é necessário estar atento como efeito adverso do uso desses fármacos que são ativador do plasminogênio tecidual, que são recombinantes, são disponíveis na forma de fármacos administrados por via intravenosa, né, que tem, sim, efeitos colaterais associados à hemorragia, justificado por esses dois principais fatores. A lise de fibrina dos tampões hemostáticos em locais de lesão vascular, como também a destruição de fatores de coagulação, como o 5 e o fator 8. Essencialmente, também temos a classe dos antiagregantes plaquetários. É de fundamental importância resgatarmos a função das plaquetas, como elas são reguladas e quais os mecanismos que estão envolvidos na ativação plaquetária. Bem, são 3 as categorias de substâncias que podem exercer um efeito sobre a função plaquetária. O primeiro deles são os agentes que são produzidos fora das plaquetas, que interagem com receptores existentes na membrana das plaquetas, como o colágeno, a trombina, a prostaciclina. Também temos o grupo de substâncias que são agentes produzidos no interior das plaquetas, que são secretados pelas plaquetas e interagem com os receptores de membrana que estão na superfície dessas plaquetas, como é o caso da adenosina difosfato, ADP, prostaglandinas D2, E2 e serotonina. E o terceiro grupo de substâncias que influenciam na atividade plaquetária compreende aquelas substâncias que são produzidas no interior das plaquetas e que atuam dentro da própria plaqueta. Então, a partir da compreensão dos mecanismos que estão envolvidos na ativação plaquetária, foram desenvolvidos fármacos que atuam em diversos alvos para inibir a ativação da agregação plaquetária. Entre os mecanismos dos agentes antiagregantes plaquetários temos a inibição da síntese de tromboxana 2, com o uso do ácido acetil salicílico, o AS, ou aspirina. Temos também aqueles fármacos que atuam inibindo a agregação plaquetária induzida pela adenosina difosfato, que é o ADP, como o clopidogrel, o prasugrel e ticlopidina. E, por fim, temos o grupo de fármacos que atuam bloqueando receptores de glicoproteína 2B3A na superfície das plaquetas, que são a abiximab, tirofibana e a pitifibatida, o dipiridamol e o cilostazol, que também veremos, são outros agentes antiagregantes plaquetários. A começar pelo ácido acetil salicílico, o AS, também conhecido como aspirina. Sabe-se que nas plaquetas, o principal produto das ciclooxigenases, sobretudo da isoforma COX-1, é o tromboxana 2, que é um indutor lábil da agregação plaquetária e um potente vasoconstrictor. A prostaglandina, tromboxana 2, que também é uma prostaglandina, derivado do ácido araquidônico, é um eicosanoide, é um produto da metabolização do ácido araquidônico a partir da atividade da isoforma COX-1, e quando liberado esse tromboxana 2, induz a mudança da conformação das plaquetas, com liberação de grânulos e promovendo a sua agregação. Os fármacos que antagonizam essa via interferem na agregação plaquetária e prolongam o tempo de sangramento. O ácido acetil salicílico, aspirina ou AS, é o protótipo dessa classe de fármacos conhecido como antiagregantes plaquetários. A aspirina, portanto, atua bloqueando a biossíntese do tromboxana 2 através da acetilação de um resíduo de serina próximo ao local ativo da isoforma COX-1, da enzima que produz o precursor endoperóxido cíclico do tromboxana 2. Como as plaquetas não sintetizam novas proteínas, e a ação do ácido acetil salicílico na acetilação, né, da COX-1 plaquetária é uma reação irreversível, logo, esse efeito antiagregante plaquetário é persistente durante toda a vida da plaqueta, em cerca de 7 a 10 dias. Assim, o uso de doses repetidas do ácido acetil salicílico provoca efeitos cumulativos sobre a função plaquetária. É importante destacar que, para além da indução da agregação plaquetária, o tromboxana 2 tem um efeito vasoconstrictor, também induz o remodelamento vascular e favorece a formação de placas de ateroma.
Também temos a classe das tienopiridinas, que são antiagregantes plaquetários importantes. São inibidores irreversíveis dos receptores da adenosina difosfato, o ADP. Esses receptores para o ADP incluem o P2Y1 e o P2Y12. Temos a ticlopidina, o clopidogrel e o prasugrel, que reduzem a agregação plaquetária inibindo a via do ADP, da adenosina difosfato das plaquetas. Esses fármacos bloqueiam de forma irreversível esse receptor ADP nas plaquetas e, portanto, esses fármacos não exercem nenhum efeito sobre o metabolismo de prostaglandinas, diferentemente do ácido acetilsalicílico. Os receptores para a adenosina difosfato, como já dito, são o P2Y1 e o P2Y12, cujas funções é justamente, quando a adenosina difosfato se liga a esses receptores, o de induzir alteração na morfologia das plaquetas, para promover a agregação plaquetária. A inibição de pelo menos um desses receptores da adenosina difosfato é suficiente para bloquear a ativação plaquetária. A ticlopidina, o prasugrel, o clopidogrel são inibidores irreversíveis desse subtipo dos receptores da adenosina difosfato, que é o P2Y12. A ticlopidina é um profármaco que inibe de forma prolongada o receptor P2Y12 e a inibição da agregação plaquetária ela persiste por alguns dias, mesmo após a interrupção do fármaco. O clopidogrel é um profármaco com início lento de ação. O clopidogrel ele está estreitamente relacionado com a ticlopidina, porquanto também é um inibidor irreversível dos receptores plaquetários da adenosina difosfato, que é o receptor P2Y12, sendo mais potente do que a ticlopidina. Além disso, o clopidogrel é, de alguma forma, melhor que o ácido acetilsalicílico na prevenção secundária do acidente vascular cerebral, e a combinação clopidogrel mais ácido acetilsalicílico foi superior ao ácido acetilsalicílico isoladamente para a prevenção da isquemia recorrente em pacientes com angina instável. O prasugrel, por sua vez, é o mais recente inibidor dos receptores da adenosina difosfato. O prasugrel também é um profármaco que requer ativação metabólica. Interessantemente, o início de sua ação é mais rápido do que o da ticlopidina ou do clopidogrel. E, além disso, o prasugrel é um inibidor mais previsível e que produz uma inibição da agregação plaquetária de forma mais intensa. É importante destacar que o prasugrel e o ticagrelor são inibidores também da P2Y12 e são mais preferidos porque têm um início de ação mais rápido, têm uma maior potência e são superiores ao clopidogrel em relação aos desfechos clínicos, com base nos estudos mais recentes. Além disso, temos os inibidores da glicoproteína 2B3A. É importante destacar que esse receptor da glicoproteína 2B3A, plaquetária, atua como receptor para o fibrinogênio e para o fator de von Willebrand. A ativação desse receptor constitui uma via final comum da agregação plaquetária. Os inibidores da glicoproteína 2B3A são agentes antiplaquetários que atuam por antagonizar os receptores da glicoproteína 2B3A na superfície das plaquetas, e desse modo bloqueia a via final comum para a agregação plaquetária, impedindo a ligação de moléculas de fibrinogênio que formam pontes que vão intensificar essa agregação plaquetária. Então, os antagonistas da glicoproteína 2B3A são usados em pacientes com síndromes coronarianas agudas, por exemplo, e esses fármacos eles são direcionados para o complexo desse receptor presente nas plaquetas, são bastante seletivos para esse receptor. E a exemplo desses fármacos temos o abiximab, eptifibatida e a tirofibana. O abiximab é um anticorpo monoclonal quimérico dirigido para o complexo 2B3A e foi o primeiro agente aprovado para a classe de fármacos que são inibidores dessa glicoproteína. Foi aprovado para o uso na intervenção coronariana percutânea e nas síndromes coronarianas agudas. Por outro lado, temos a eptifibatida, que é um peptídeo cíclico derivado do veneno da cascavel. É administrado pela via intravenosa e bloqueia a agregação plaquetária, inibindo o receptor da glicoproteína 2B3A. Além disso, temos a tirofibana, que assim como a eptifibatida e a abiximab, a tirofibana ela também inibe a ligação do ligante, que no caso seria o fibrinogênio, a esse complexo receptor 2B3A, ocupando esse receptor, impedindo assim essa agregação plaquetária. Assim como os demais fármacos abordados, inibidores dos receptores da glicoproteína 2B3A
tem como efeito adverso sangramentos. Por fim, temos outros antiagregantes plaquetários, como o dipiridamol e o cilostazol. O dipiridamol é um vasodilatador que também inibe a função plaquetária, impedindo a degradação do AMP cíclico. Ao impedir a degradação do AMP cíclico, eu vou ter mais AMP cíclico nessa plaqueta. E esse AMP cíclico tem um papel importante como inibidor da função plaquetária. Então, essa elevação do AMP cíclico bloqueia a libertação de ácido araquidônico a partir da membrana de fosfolipídios e reduz a atividade do tromboxana 2. Esse agente é usado sobretudo em associação com ácido acetilsalicílico na prevenção da isquemia vascular cerebral e também pode ser utilizado em associação com a varfarina para a profilaxia primária de eventos tromboembólicos em pacientes com próteses valvares cardíacas. Na atualidade, dispõe-se de uma associação do dipiridamol complexado com o ácido acetilsalicílico para a profilaxia secundária da doença vascular cerebral, por exemplo. Por outro lado, temos o cilostazol, que é um novo inibidor da fosfodiesterase, que promove vasodilatação, inibição da agregação plaquetária, impede a degradação do AMP cíclico, ok? E, consequentemente, aumentando o AMP cíclico nas plaquetas, vai inibir a agregação plaquetária. Também tem o papel de promover vasodilatação. E, além disso, o cilostazol também tem uma indicação no tratamento da claudicação intermitente. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento desta apresentação. Todas elas são referências que foram utilizadas e que estão indicadas para o posterior aprofundamento deste assunto. Muito obrigado e excelentes estudos! Para mais conteúdos, se inscreve aqui no canal e segue lá o Instagram, onde são postados conteúdos os mais diversos a respeito dos assuntos mais relevantes acerca da farmacologia básica e da farmacologia clínica. Até a próxima!